Amigos e amigas, nessa segunda-feira, dia 20 de setembro, a igreja celebra os mártires, Santo André Quim e os seus companheiros mártires. O Evangelho, Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado, até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, depois de ter contado a parábola do semeador, ter dado a explicação da parábola a sós para os discípulos em casa, Jesus continua orientando os discípulos que aquilo que eles ouviram, que a parábola que eles ouviram sobre o reino de Deus, a explicação que Jesus deu a eles, eles não deveriam guardar só para si, mas deveriam anunciar, levar aos outros, explicar também para os outros essa realidade do reino dos céus. E para isso Jesus se serve da imagem da lâmpada, que a lâmpada ela é acesa não para ser colocada debaixo de um caixote ou de uma vasilha, mas é colocada em um lugar de destaque, para que outras pessoas possam se beneficiar com a sua claridade, com a sua luz. Assim os discípulos deveriam ser luz, deveriam anunciar aquilo que aprenderam, o ensinamento precioso que Jesus trouxe para eles. Não deveriam deixar em segredo, mas deveriam tornar manifesto para outros aquilo que o Divino Mestre transmitiu para eles enquanto conhecimento, enquanto sabedoria sobre a realidade do reino de Deus. Diz Jesus que cada um deve prestar atenção na maneira como escuta, para que depois possa falar claramente. Às vezes nós escutamos de um jeito, compreendemos do nosso jeito e anunciamos daquele jeito que nós compreendemos. E nem sempre anunciamos da maneira correta, porque às vezes a nossa compreensão está distorcida no verdadeiro sentido. Por isso, muita atenção ao ouvir, ao escutar, para depois transmitir de uma maneira correta. De tal maneira, meus amigos e minhas amigas, que nós hoje somos chamados a ser esta luz. Luz que deve levar a palavra de Deus para os outros. Luz que deve iluminar, às vezes, tantas trevas que existem em alguns de nossos familiares, na vida de alguns de nossos familiares, ou quem sabe os nossos colegas de trabalho, ou ainda em outros lugares onde nós frequentamos. Ser luz significa nos deixar iluminar no primeiro momento pela palavra. Vai nos dizer o salmista que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É luz que ilumina os nossos passos e todo o nosso caminho. Neste mês de setembro, ouvindo diariamente a palavra, meditando, fazendo a nossa leitura orante da palavra, que nós de fato, iluminados por ela, sejamos luz e levemos esta palavra para tantas pessoas com as quais tivemos a graça de conviver ao longo deste mês e de toda a nossa vida. Que o Senhor, Ele que é a luz do mundo, Ele que é a luz verdadeira, que Ele sempre nos ilumine e nos mostre o caminho correto. No início do século XVII, a fé cristã penetrou a Coreia, graças ao esforço de alguns leigos. Depois, alguns missionários entraram clandestinamente. Entre eles sobressaíram André Kim Taegon e o leigo Paulo Chong. Foram perseguidos e martirizados 103 santos. Sacerdotes, leigos, jovens, crianças, idosos suportaram o suplício do martírio. Fecundaram essa terra com o testemunho de Cristo e por isso mereceram a glória dos céus. Oremos. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade, chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia, os fizestes crescer
pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos, André, Paulo e companheiros mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santos mártires, rogai por nós.